Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início a um bate-papo delicioso sobre a poética desta maranhense, Lúcia Santos, e discutir um pouco da sua trajetória, debater um pouco sobre o seu percurso na literatura maranhense e algumas questões a mais, né? E para apresentar esta importante figura da nossa literatura, convidamos então a professora e escritora Linda Barros. Então, Linda Barros, a palavra é sua. Ok, obrigada. O som tá bom, gente? Melhorou agora. Para mim Testando. aqui para mim tá bom. Ah, que bom. Então, primeiramente, a gente quer agradecer em nome do grupo, nosso grupo de pesquisa, queria agradecer a presença da nossa querida Lúcia Santos. E para apresentar, eu escrevi um pequeno texto para mostrar um pouco mais sobre ela, vocês vão conhecer muito mais sobre ela daqui a pouco. Lúcia Santos, com ou sem batom vermelho? Ela está de batom vermelho lindíssimo. Um batonzinho. Então. Não sei exatamente a cor. Sem redundância, Lúcia Santos é mulher do nosso tempo. Ela é o eu lírico que fala o que pensa, escreve o que quer e publica o que tem vontade. Para a autora de Batom Vermelho, a sociedade é só um espaço físico e geográfico em que ela ocupa, dependendo do lugar em que ela esteja. A vivacidade de seu corpo e de sua alma está expressa e muito bem claro em seus textos. Lúcia Santos não é plastificada, pois a flor de plástico verde-oliva nos meus dedos gira, rodopia, e assim o meu olhar desvio do coração em carne viva, vermelho sangue. Seus textos jorram o mais claro contentamento e expressão de fala no mundo. A poesia de Lúcia é carregada de simbologia que percorre o ato mais corriqueiro da vida, até o mais sombrio do ser humano. Pois assim, a palavra é a sua maior ferramenta para seguir a vida. Para ela, um dia nunca é igual ao outro, como podemos observar no texto que eu escolhi aqui. Arroz com feijão, todo dia, só para que tenha anemia, e meias palavras. Senhoras e senhores, sem meias palavras, com vocês, a escritora, a poeta, a atriz e a escorpiana, como eu, lógico, Lúcia Santos. Bem-vinda. Obrigada, gente. Obrigada, Linda, pela apresentação. Obrigada a todos pelo convite. Sim, fico muito lisonjeada. Então, bom, acho que eu vou começar lendo um poema. Um poema do livro Batom Vermelho, que você já falou, plastificada. E eu escolhi esse aqui, que chama-se Flash. No susto, um gato pula do mamoeiro ao muro com precisão. Distraidamente leio um poema, como quem desgruda as patas do chão. É isso, do Batom Vermelho. E eu estou aqui disponível para quem quiser perguntar, saber da minha trajetória, da minha poesia, porque eu falar de si mesmo é uma coisa meio complicada, né? Então, assim, as perguntas ajudam um pouco, né, a dar um direcionamento. Eu posso só dar uma... de repente ajudar, não sei. Uma vez eu já assisti algumas coisas suas, apresentações, que eu fiquei encantada com os textos. E aí, quando a gente surgiu a ideia, a semana passada, nós escolhemos, eu e Neres, na verdade, ideia também de Neres, porque a gente já conhecia o seu trabalho, e aí a gente sugeriu a ideia de trazer os seus textos para a gente discutir no grupo. E eu lembro que uma vez a gente assistiu uma apresentação sua, acho que foi lá na Raposa, se eu não me engano,
dos textos maravilhosos. Eu já vi também outros textos também na internet sobre o livro No Frontal com Tarja. Eu queria muito que você falasse desse livro, porque ele é maravilhoso. E eu queria que você falasse um pouco como é que foi o processo da criação desses textos. Como é que você se sentiu ao compor, né, essa obra? Uhum. Obrigada. Aproveitando a oportunidade para agradecer ao professor Neres, que eu sei que é um grande divulgador do meu trabalho. Tenho aqui, deixei até aqui, umas 2 monografias de alunas dele, né, que fizeram sobre a minha obra, sobre a minha poética. Então, fica aqui meu agradecimento. Sobre o batom, No Frontal com Tarja, que foi lançado em 2016. Né? Assim, foi muito importante esse livro, porque eu fiquei 10 anos sem publicar. Né? Assim, o último livro que eu tinha publicado foi Uma Geisha para Bashô, né? Que foi assim, um projeto especial só de haikais. E aí, durante esse tempo, assim, eu não parei de escrever, mas não publiquei, né? Assim, não tava, fiquei exatamente 10 anos sem publicar e tinha muito material guardado, né? E aí surgiu a oportunidade de um amigo lá de São Paulo me falou de uma editora Reformatório, que ele achava interessante que eu mandasse, né, os originais e tal. Eu mandei o cara da editora, Marcelo Nocelli, foi super receptivo, super gentil e tal, só que na época ele respondeu que naquele momento não daria, né? Assim, eu fiquei meio decepcionada, assim, meio frustrada, mas a gente manteve contato. Ele disse que tinha gostado muito dos meus poemas, a gente ficou em contato. E aí, quando eu estava em São Paulo, assim, ele sempre me convidava para eventos, lançamentos de livros da editora, né? Assim, a gente criando uma relação até de amizade. E aí, um dia, a gente conversando e tal, aí ele disse, até me surpreendi, que ele disse, manda de novo os originais. E aí eu falei, eu preciso fazer uma revisão, porque tinha coisas novas, né? Já tinha se passado já um tempo, já quase um ano. Então tinham coisas novas, algumas coisas que eu achava que já não valiam a pena serem publicadas. Fiz a revisão, né? Assim, demorou um pouquinho, a escolha da capa foi uma coisa também demorada, até a gente chegar a um consenso. E aí, em 2000, se não me engano, outubro de 2016, eu fiz o lançamento lá em São Paulo, né? Estava lá. Em 2017 eu já estava aqui, fiz esse lançamento aqui também, que foi muito bacana. E eu dividi o livro em 3 partes, que, deixa eu ver aqui. Primeira chama-se A Tesoura de Dalila, né? Assim, né? São poemas que falam sobre várias coisas. A parte do meio chama-se Mudo Olhar, porque uma forma de expressão que eu gosto muito, porque na época também era uma coisa nova para mim, que são tipo microcontos, né? Assim, alguns até têm uma rima, mas é uma outra forma, né? Assim, então, essa parte do meio que eu chamo de mudo olhar, e a última parte chama-se Além Dali, que são só os poemas que foram musicados, né? As letras que foram os poemas, na verdade poemas, né? Porque eu não fiz com a intenção de letras, mas poemas que foram musicados por vários compositores, e chama-se Além Dali porque é o título de um dos poemas, desses poemas, né?
E é isso, assim, e assim, eu lamento que eu não tenha mais, assim, não tenha mais esse livro comigo, né, assim, foi uma, apesar de ter 2 edições, mas foi uma tiragem pequena, né? E é isso. Lúcia, como é que você mergulhou no mundo da poesia? Foi desde a adolescência? Você já estava na fase adulta? Como foi essa trajetória do mergulho na poesia? E quais poetas ou poetisas te definiram algum caminho a trilhar? Olha, assim, não, é difícil eu dizer assim com precisão, porque na minha infância eu gostava de escrever uns versinhos, né, assim, eu sempre falo isso porque na minha família todo mundo sempre gostou muito de ler, de escrever, né? Meus pais, meus irmãos mais velhos e tudo mais. Mas eu fui muito influenciada pelo meu irmão mais novo, o Zeca, né? Que todo mundo conhece. Digo influenciada no sentido de que assim o Zeca inventava brincadeiras, as brincadeiras geralmente estavam ligadas a alguma coisa artística, né? Assim, a gente gostava de desenhar, de escrever, né? Então assim começou, mas na infância era uma coisa, era quase uma brincadeira, né? Assim, eu não via isso como uma coisa, né, assim, que eu levasse para a vida. Na minha adolescência, eu gostava muito de escrever, de redação, né? Eu lembro que isso é uma coisa que ficou muito marcada para mim, que quando os professores pediam para escrever redação, a maioria dos alunos odiava e eu adorava, assim, adorava escrever, mas também nunca pensei nisso assim, né, assim, como uma coisa que eu levasse para a minha vida. Então, o que eu considero o primeiro poema que eu escrevi, assim, que eu considero uma coisa mais adulta, assim, mais determinante, eu já tinha uns 20 anos, né? E também é curioso porque eu não lia muito poesia, eu lia mais romances, outro tipo de, mais prosa, né? Assim, outro tipo de leitura. Então, eu comecei a escrever poesia antes de ler poesia. E, assim, depois que eu comecei a escrever, que eu comecei a me interessar, né, assim, para ler. Eu lembro que na época eu lia muito a geração 70, né, assim, Leminski foi muito importante, assim, Alice Ruiz, Chacal, aquela turma, Ana Cristina César. Depois, com o tempo, vieram os outros, né, assim, os clássicos. E, enfim, eu gosto daqueles, né, assim, aqueles clássicos como Drummond, Quintana, Manuel Bandeira. As poetas também, as poetas mulheres também tiveram assim, um peso muito grande. Assim. Adoro Adélia Prado, Hilda Hilst, Emily Dickinson. Então, sim, é muito. Não tem um, né? Assim, é bem variado o cardápio, né? Assim, então, se eu não dizer assim, alguém que teve uma influência, se teve alguém que teve uma influência muito forte, foi o meu irmão, né? Assim, que foi quem me despertou para essa questão da poesia e da arte de uma maneira geral. Né? Obrigado, Neres. Diga, Cavalcante. Nós gostaríamos de ver seu comentário. Comentário primeiro. Desculpa. Esse cachorro é brabo, viu? Esse aí é brabo, eu até medo aqui. Uma de conversa. Soltando foguete aqui, cachorro. Mas, Lúcia, primeiro é um prazer vê-la, minha querida, minha escritora querida.
de tantas jornadas, de tanta escrita, uma pessoa que sempre está produzindo, e quando não está publicando, nós sabemos que está produzindo, porque nós sabemos que a luta dos nossos editores é divulgar o trabalho. Nós sabemos que escrever é difícil, e encontrar leitores para o que nós escrevemos parece que se torna mais difícil ainda. Sim. Porque aqui na nossa terra nós sabemos, né, embora Lúcia Santos tenha publicado 4 livros, seja uma pessoa respeitada em vários rincões do Brasil, ela ainda se torna, quando mais conhecida para um certo grupo. Porque nós não vamos cair na ilusão de que a poesia é aquele tipo que todo mundo está buscando ler, procurar, e todo mundo querendo estudar. E aí, né, uma pergunta, Lúcia. Primeiro, um elogio a você, porque eu sou fã de sua poesia. Lembro que em 2010, eu acho, 2009, quando a Roseli fez a monografia de você, você foi lá justamente para essa, foi muito bonita. E logo depois, no ano seguinte, 2010, quando nós lançamos o livro Tábua de Papel, a Roseli uma monografia no artigo, ética de... O som está cortando um pouco. Né, hoje. Hoje ela não vai tentar melhor. Então, você tem uma vertente na sua poesia, essa vertente da iconoclastia, de quebrar com o sistema. Nós percebemos muito isso. Quando analisamos o seu texto aqui na semana passada, eu disse para Dino que dava assistir o ritmo e a influência de um Paulo Leminski. E você cita também agora a Adélia Prado, que é uma outra escritora maravilhosa, e a Hilda Hilst também. E aí, uma pergunta para você, qual é o seu operante de escrever? Você tem algum ritual? Como vem essa inspiração e como você capta essa inspiração para transformar aquela inspiração naquele jogo de palavras, naquele jogo de imagens que você faz tão bem? Não sei se chegou até você, porque está cortando realmente, né? Sim, mas eu consegui entender. Perfeito. Então, se você puder falar, agradecemos muito. Ok. Bom, eu não tenho um ritual, até assim, admiro, até invejo um pouco quem tem esse ritual, né, assim, de um horário para escrever, enfim, tenha seus rituais. Acho bacana, mas eu não tenho, nunca tive esse ritual. Então, as ideias surgem, né, assim, às vezes eu estou... atualmente eu estou falando no presente, mas assim, atualmente eu não tenho escrito muito, mas é isso, assim, as ideias surgem nos momentos mais inusitados, né? Assim, às vezes na rua, às vezes assistindo um filme, lendo um livro, observando alguma situação ou de algum sentimento meu. Então surge a ideia, né? Assim, que eu coloco. Dificilmente o poema já vem, muito raramente o poema já vem pronto, né? Então, eu vou fazendo as anotações e depois vou elaborando. Assim, claro que isso, com o tempo, também a gente vai aperfeiçoando, porque, assim, no começo, quando eu comecei a escrever, então, eu não tinha muito essa noção, né, de que o poema precisa ser lapidado, ser trabalhado e tudo mais. E eu fui aprendendo isso com o tempo, assim, com pessoas também, eu digo poetas, amigos, pessoas que me davam toques, né, assim, que algumas coisas que eu não sabia mesmo, né, assim, que eu fui aprendendo mesmo ao longo do tempo, do exercício da escrita, né, e passei né, assim,
a trabalhar mais isso, assim, não só, eu acho que as duas coisas são importantes, não só a forma, né, porque às vezes tem gente que dá muita, né, assim, aquela coisa da poesia concreta, da forma, ou então só do derramamento de emoções. Então, assim, eu acho que as duas coisas são importantes, né, assim, para mim, assim, você dizer coisas que as pessoas que vão ler se emocionem de alguma forma, enfim, se toquem de alguma forma, né, que aquilo, as pessoas se identifiquem com aquilo, mas a forma também, como se diz, é importante, né? Assim, você pode falar sobre a mesma coisa de diversas maneiras, né? Assim, daí a questão né, dos estilos, né? Então é isso, assim, não existe um ritual, né? Existe um trabalho de lapidação, né? Assim, de eu ficar trabalhando no poema até o momento em que eu acho, sabe, agora eu estou satisfeita com isso. Ou não, ou se não estiver satisfeita, deixa ele, né, assim, de molho ou descarta. Então é mais ou menos isso. Respondi a pergunta? Respondeu maravilhosamente bem. E tipo, também eu comunico a você que nós temos uma outra figura também ilustre, que é a nossa querida professora, editora, jornalista Wanda Cunha, que está conosco também aqui. Wanda, seja muito bem-vinda a esse grupo aqui, que já estudamos a obra sua. E eu deixo para quem quiser fazer alguma outra pergunta, quem quiser dialogar com a Lúcia. E digo, Lúcia, sou seu fã, sempre fui, desde quando eu li o primeiro poema seu, o primeiro livro seu, que foi tanto azul quanto blue, que é um livro de 1992, parece, né? Então, sim. Já tem uma certa caminhada na história literária, e é um livro de um bom gosto impressionante. De um bom gosto. Eu surpreendo esse da edição na época, impressão, não li também de setembro, acho que isso não foi. Mas, desculpa, eu não... Acho que foi com esse livro que você ganhou o Prêmio Cidade Luiz em 91 para 92. Sim. Você está muito bem informado. Isso, não, porque não, eu estou brincando. Porque às vezes eu mesma esqueço essas datas. Eu já estou na fase de esquecer as datas, né? Então, às vezes... Mas é isso mesmo. Isso, né? Mas data também projeto da prefeitura de São Luís. E que faz muita falta hoje em dia. É, verdade. Pode voltar, Dina. Fique à vontade, jovem Dina. Muito bem. A Wanda Cunha tem a palavra agora. Seja muito bem-vinda, Wanda Cunha. Muito obrigada, gente, pelo espaço. Bom demais estar aqui. Poder também compartilhar, receber esse ensinamento aí do grande mestre Neres e conhecer melhor o trabalho da nossa poetisa e dizer que esse encontro de vocês, ele simplesmente contribui não apenas para sobrelevar a nossa literatura, mas também disseminar, o que é mais importante, né? Porque nós precisamos não apenas fazer literatura, mas também contribuir para a divulgação desta literatura. E eu estou muito feliz de estar aqui nesse espaço e de vocês terem me dado essa oportunidade de também deixar um pouco da minha palavra, viu? Mas eu gosto mais de ser ouvidos neste momento, porque é com que eu aprendo mais, tá? Obrigada pelo espaço. Muito bem, Wanda Cunha. Muito obrigado mesmo. Passamos, então, a palavra a Linda Barros. Ai, amiga, nossa querida Wanda, nossa Gebiana, mais uma. Luísa também que está aqui do nosso grupo da Gebiana. Bem-vindos, meninos. Eu queria falar com Lúcia uma pergunta, eu acho que seria assim. Por exemplo, quando a gente escreve, por exemplo, o ato de escrever, ele é, de uma certa forma, para mim, ele, de uma certa forma, é libertador, né?
E aí, quando na apresentação que eu estava fazendo, eu coloquei, com as minhas palavras, obviamente, que assim, a palavra, né, que é a nossa maior ferramenta, né, nesse sentido. Algum momento, por exemplo, que nos seus textos, como a gente estudou na aula passada, como falou o professor Neres agora há pouco, ele tem, os seus textos já observam muito isso, esse cunho crítico do social, seja o que for. Algum momento, por exemplo, nos textos, quando você criou, você se sentiu, tipo, liberta, né, no sentido de usar a palavra para se libertar e para falar o que você queria, você se sentiu bem, né, fazendo isso, com os seus poemas? Sim, muitas vezes, assim. Porque até assim, essa é uma ótima pergunta, porque eu, quando criança, quando adolescente, eu era uma adolescente extremamente tímida, né? Tanto que eu tinha, quando eu comecei a escrever, né, assim, eu tinha vergonha de mostrar as coisas que eu escrevia, né? Assim, também eu tinha uma insegurança, assim, eu não sabia se aquilo tinha algum valor para as outras pessoas, né? Ou era só para mim. Acho que eu comecei a me sentir mais segura quando eu participei de um concurso, acho que era o concurso Bandeira Tribuzzi, que eu tirei, não lembro se foi o segundo ou terceiro lugar. E isso me começou a me, né, assim, a me dar mais confiança, né? De sim, outras pessoas me reconhecem enquanto poeta. Mas isso de ser libertador, sem dúvida, né? Sim. E em relação a essa questão da timidez, assim, naquela época, era muito, né, assim, muito libertador, porque era a minha forma como eu tinha, né, assim, não tinha, não sabia muito me comunicar com as pessoas, então aquela era a minha forma de expressão, né, assim, era a poesia. Quer dizer, ainda é, mas eu digo, era a maneira mais fácil para mim, né, de colocar no papel as coisas que eu não sabia ou não podia dizer. E sim, eu lembro de uma, assim, só para dar um exemplo, de um poema que eu escrevi, eu não sei se poema não. Ele foi publicado só na segunda edição do No Frontal com Tarja. Ele não está aqui comigo, acho que está nos meus guardados, que chama-se No Umbigo da Noite Insana. Que eu lembro exatamente assim, o momento que eu escrevi esse poema. Eu estava em São Paulo, morava sozinha numa kitnet, e eu escrevi de madrugada, né, assim. E eu acho que é o poema que eu mais gosto, sim, porque eu tive essa sensação, quase uma epifania, assim, sabe? Né, assim, não só de libertação, mas um prazer de ter escrito aquilo, né? Assim. Então, com certeza, assim, é libertador em todos os sentidos. Acho que a arte, né? Assim, não só a poesia, a música, a arte de uma maneira geral, uma maneira de dizer, para mim é mais do que uma terapia, vale mais que uma terapia, que uma sessão de terapia. É verdade. Que a gente pode até levar isso também para o teatro, porque você também é atriz, eu li sobre isso. Sim. Do Bandeira Tribus, do concurso Bandeira Tribus, você ficou em primeiro lugar, tá, lindona? E aí, só complementando isso, como você falou, também, igualmente, quando passa no teatro, né? Quando a gente está no palco, a gente pode ser quem a gente quiser, e a gente, é o nosso grito de liberdade. Ali a gente tem um personagem, obviamente, então a gente pode usar muito isso também, usar o corpo, a palavra, a voz, que seja para nos libertar. Então, a arte não só na palavra, mas está no palco, está na música, está em todas as vertentes. E serve também para isso, né? De contribuir, né, com o social, com as pessoas e tudo mais. Sim, sim. Você é atriz também, né? Sim, sim. Morrendo de saudade dos palcos, oh, meu Deus. Imagino. Nossa, não vejo a hora de voltar.
Bom, Eu digo mais alguém? importante. Samara, Luísa Cantanhede, gostaríamos também de ouvi-la. Wanda, o teu poema Fecundação, né, os alunos de letras e outros, né, adoram esse poema, tá? Sempre é cobrado, né? Toda vez que a gente dá uma disciplina, tem sempre um aluno que cobra esse poema Fecundação. Eu Mas fico muito lisonjeada, né, de saber que os alunos estão gostando do meu trabalho. Isso é muito interessante, porque eles é que, na verdade, vão levar para o futuro aquilo que nós estamos fazendo hoje, né? Dar seguimento, né, didático àquilo que nós fazemos hoje enquanto literatura. Muito bom saber disso. muito bem. Samara, Luísa Cantanhede, João Soares. Oi, professor. Boa noite a todos, né? Boa noite Boa noite. a Lúcia Santos também, né? Prazer tê-la aqui conosco no grupo. Eu lia, né, hoje na revista Germina, né, que é a revista de literatura, e tem lá sobre o livro, ai meu Deus, enfim, a respeito do livro, né, que tem seus poemas, né, que tratam a respeito dessa questão erótica, né, tanto que no encontro anterior, a professora Linda, né, trouxe, né, e falou um pouco de você para nós aqui no grupo de pesquisa. E tem um poema lá, aí eu gostei de um do Afrodite no Espelho, né, tem o Inocência, né, que fala sobre a questão dessa minha infância, tal. Então, de suma, eu queria saber, professora, o que traz, né, nessa questão para você escrever, né, sobre essa questão do erótico. E aí eu pensei, será que esse poema, Inocência, tem alguma coisa a ver com você, né, da minha vida, né, enfim, alguma recordação, ou é simplesmente para dar força, né, a essa questão da linguagem mesmo, na poesia? Obrigado. Eu sei, é o poema do No Frontal com Tarja. Inocência, fiz até um vídeo com esse poema, assim, é um dos que a gente também tem os nossos preferidos. E que fala: minha criança já nasceu do avesso, devassa, fora da casinha, fora do contexto. Uhum. Tem tudo a ver, é quase uma confissão, né? É uma confissão, né? Sim, deixa eu ver se eu encontro. Eu não... Aqui, fora do contexto, fora da casinha, a minha criança cresceu em descompasso com a razão, corpo que não pensa, coração ultrapassa. A minha criança morreu nadando na praia, perto do porto seguro que não alcanço, sereia sem canto e sem graça. A minha criança se perdeu. É disso, de que a gente perde a inocência, né? Que a gente cresce e perde as ilusões, quer dizer, às vezes não totalmente, às vezes essa criança também acompanha a gente, né, durante um tempo da vida, e em alguns momentos essa criança se perde, né? E em alguns momentos também a gente resgata. Então, é isso, é tipo praticamente uma confissão, assim. Ok, obrigado. A palavra está aberta. Lúcia, já que você falou em poemas preferidos, Sim. me lembrei aqui de Ato Falho. Queria que você falasse um pouquinho sobre ele, se ele está entre os seus preferidos. Queridos, Ato Falha do Batom Vermelho. Aqui. Bom, eu tenho, assim, o que eu estava pensando antes de começar assim, tem isso dos poemas preferidos, mas também tem uma outra questão que, como eu falei para a Linda, assim, faz muito tempo que eu não escrevo, né? Assim, eu não escrevo nada de novo. Às vezes eu acho até que eu não vou voltar a escrever, apesar de eu ter muita coisa inédita, né? Bastante coisa que eu não publiquei ainda.
Mas tem, assim, tem os poemas preferidos, mas tem também o outro lado da moeda, que assim, eu convivo há tanto tempo com esses poemas que às vezes eu enjoo. Às vezes eu enjoo um pouquinho deles, né, assim, de tanto conviver, de tanto falar, né, assim, em saraus, em encontros, em lives hoje em dia. Então tem essa questão também, né? Aqui, vou ler aqui. Eu vou trocar de óculos porque esse aqui é melhor para leitura. Ato falho. Quando sinto saudade, eu canto. Como um chocolate, tomo chamate com hortelã, suco de maracujá, lexotan, camomila com romã. Quando tenho frio, me aqueço. Uso cobertor de lã, meias, luvas, agasalhos, me visto até pelo avesso. Fecho janelas, acendo velas ao meu protetor. Rogo aos anjos que conheço, para ver se cometo um ato falho e te esqueço. É um poema que fala de amor, né? De um amor não correspondido, mas de um amor. Muito bom. Eu imaginei que esse fosse um dos teus preferidos. Sério. É um dos seus preferidos? Agora eu que pergunto. Verdade, sim. Bom, Sim. é bom saber. Eu E fico diga uma, também. né? Desculpa, eu fico contente também quando alguém comenta de um poema, porque às vezes tem poemas que ficam assim, meio esquecidos, né? Por exemplo, tem alguns leitores que são, né, leitores mais frequentes, assim, às vezes sempre pedem, lê aquele, né, aquele e tal. Então, assim, quando alguém fala de um poema que não é muito, né, assim, que é aqueles que estão mais escondidos, eu fico feliz também, né, assim, pô, a pessoa sacou aquele poema que, né, que estava meio escondidinho ali. Sim, é mesmo. Vem cá, sonetos. Você nunca desejou escrever? Tem algum soneto aí no meio desses inéditos? Não, assim, é porque eu nunca pensei assim, eu vou. O único livro, né, que, assim, que eu pensei nesse, que eu digo que foi, quando eu digo que foi um projeto especial, porque eu pensei, né, assim, vou escrever um livro de haikais, que algumas pessoas nem consideram haikais, né, porque tem aquela coisa que eu acho que é um purismo que eu não sou muito fã, né, de que o haikai tem que obedecer aquelas regrinhas, né? Então, acho que o próprio título do livro já é uma justificativa, né, que é Uma Geisha para Basho, né? São poemas escritos por uma mulher, né, assim, muitos deles falando de amor, de erotismo e tudo mais, né? Só que nesse formato do haikai, né? Assim, mesmo que não obedeça, né, aquela coisa de falar da natureza, das estações e tudo mais, mas nesse formato. E esse projeto surgiu depois que eu li a biografia do Basho, escrita pelo Leminski, né? Claro que depois que veio a vontade, o desejo de escrever haikais, eu procurei ler livros do Basho e de outros haikaístas, né? Mas, assim, soneto nunca escrevi. Não é que, assim, eu não é uma questão... Nunca, na verdade, os meus poemas, eles não obedecem muito, né, assim, essa formato. Tem uma coisa muito livre. Então, gosto de sonetos, mas nunca escrevi. Posso até tentar. É Como um verdade. desafio, né? Mas eu não sei, né, se acontece com todo mundo, mas boa parte dos que escrevem, né, textos de uma temática, digamos assim, que se insere
nessa poética dos anos 70 praticamente não se insere no soneto por uma razão simples, né? O soneto é uma forma clássica muito engessada, né? Muito engessada. Não dá, por exemplo, para lançar essa ruptura, lançar aí esse desejo, né? E marcar ali em 14 versos, né? Então é algo bem difícil. Eu tenho essa ideia de que o próprio poeta, ao se inscrever, né, no discurso poético, ele praticamente já tem uma formação. E o seu, por exemplo, vem toda essa gama de escritores aí que, como Drummond, que se destaca antes, mas muita gente aí a partir dos anos 70. Né? Uhum. O próprio texto do Zé Cabaleiro, né, que você fala a influência do Zé Cabaleiro, sim, já é essa ideia de um discurso que não se insere, digamos assim, naquela palavra bem comportada, né? Naquela palavra bem comportada, já é uma vanguarda, né? Digamos assim. Então, uma coisa bem interessante. Gente, a palavra está aberta. Luísa Cantanhede, gostaria de ouvi-la. Boa noite. Boa noite. É inegável que não se pode falar em literatura brasileira sem que o Maranhão esteja na ponta, né? Sim. E é prazeroso conhecer mais uma poeta, né, com essa força, com essa profundidade, que eu tô vendo pouco aqui, né, mas eu posso procurar conhecer mais, que é a Lúcia Santos, e que eu fico muito feliz em ser contemporânea dessas mulheres da rica escola maranhense. E também parabenizar e louvar esse grupo que já nos trouxe aqui e que nos faz conhecer tantos outros. Então, eu só aplaudo, né? E dizer que estou feliz em conhecer mais uma poeta aqui com essa força, com essa profundidade que é a poeta Lúcia Santos. Um abraço para todos e todas. Obrigada, Luísa. Prazer. Também procurar ler mais a tua poesia. A gente está junto aí num projeto. Sim. Como se diz, é nós. É nós. É verdade, não? É uma riqueza cultural muito grande, né? E que a gente fica, ao mesmo tempo, né, que revoltado, vem uma satisfação. Revoltado primeiramente porque eu acho que a produção maranhense é tão importante, sobretudo na parte da poesia, mas não só. E que eu acho que a própria concepção da sociedade maranhense, o Estado, enfim, a educação, teria por obrigação de valorizar mais essa nossa produção, que, claro, já tem aí quase 200 anos de produção efetivamente maranhense, né? De 1832, com Odorico Mendes, até 2021, são quase 200 anos. Então, eu acho que é algo que orgulharia muito um outro estado, né? Veja, o Rio Grande do Sul tem um orgulho muito grande da sua tradição, né? O paulista tem um orgulho muito grande da sua história, o carioca da sua beleza, né? Natural, o Maranhão da sua cultura, né? Mas infelizmente eu acho que a grandiosidade ela é muito maior do que a valorização. A valorização deveria chegar um pouco mais perto, né? E aí, claro que eu não vou dizer que é exagerado, mas eu queria que a nossa poesia tivesse já o espaço que tem a cultura popular, né? Que a música popular maranhense deu um salto muito grande. Eu acho que desde 80
76, ou um pouco mais, em 78, quando o Papete lança a Bandeira de Aço. Mas, efetivamente, a partir de 86, eu acho, com aqueles festivais de música, que houve alguns da Universidade Federal do Maranhão. Sim. Então, eu acho que é uma revolta que a gente tem de não ter essa valorização na cultura erudita. Você vê os nossos livros didáticos, eles não trazem nossa poesia, não trazem a nossa literatura. 2 ou 3 nomes que fazem parte do cânone nacional, é o caso do Aloysio Azevedo, que é inserido nos nossos livros didáticos. Os outros não. Tá? E agora, Lúcia, Luísa, Wanda, demais colegas, nós estamos com uma efervescência, tá? E aí vem a parte da satisfação, tá? Da criação das nossas academias, né? Ver academias até em cidades pequenas, como Magalhães de Almeida, tá? Em que estar aí valorizando a sua produção cultural. Tanto é que nós já temos até uma associação de academias de letras do Maranhão. Tá? A nossa academia aqui de São Luís vem despontando, né? O Neres agora faz parte também da Academia Ludovicense, deve tomar posse ainda este ano. E eu acho que com a internet, com grupos, por exemplo, como este aqui, que a gente já está há algum tempo aí debatendo escritores maranhenses e tal, escritores e escritoras, poetas, romancistas, contistas, enfim. Eu acho que é o momento da gente ampliar horizontes, tá? E colher alguns frutos em relação à valorização da nossa cultura, né? Eu acho que está faltando agora também a gente conseguir sair um pouco de algumas áreas, de algumas cidades, né? Você vê São Luís, Imperatriz, Balsas e Caxias, Santo Inês, Bacabal, elas concentram, digamos, algum debate. Mas em outras cidades não, o poeta fica falando sozinho, praticamente sozinho. Arari, a cidade onde eu nasci, também tem, né? Tem a Samara Volpone, que é de lá. Verdade, verdade. Mas eu digo assim, a produção, mas o poeta, a poeta, se sente sozinha, né? Porque ali em volta você não encontra espaço, né? E que eu acho que a gente tem que lutar muito para que essas prefeituras criem no orçamento uma receita para edição de livros, para concursos literários, que aí se valoriza muito mais. A gente precisa colocar isso na ordem do dia. Mas, Lúcia, chegou uma questão aqui, acho que a pessoa não quis se identificar, mas ela colocou aqui agora. Maria Regina. Não apareceu, depois sumiu para mim. Assim. Então, a pergunta é o seguinte. Essa concepção de ato falho foi teorizada por Freud e é uma das formas representativas do ato falho. Aliás, e uma das formas representativas do ato falho é o esquecimento. Lúcia, você fez essa relação com a teoria de Freud? Sim, mas no momento que eu estou escrevendo, assim, não passa pela minha cabeça, né? Assim, toda essa teoria, né? Assim, às vezes vem, como é que eu vou explicar? Às vezes vem intuitivamente, né? Assim, eu já, só para, assim, essa questão do ato falho, eu sei que vem da questão freudiana e tal, mas eu digo, já aconteceu de eu fazer citações de personagens de livros que eu não li, por exemplo, né? Assim, então é uma coisa, assim, de coisas que, né, que se tornaram corriqueiras, então é uma coisa intuitiva, né? Assim, às vezes, nem sempre, claro que às vezes você faz intencionalmente, mas em alguns momentos vem mesmo intuitivamente, né? Assim, e o poema fala para ver se cometo um ato falho e te esqueço, né? Porque você está lembrando o tempo todo, né? Assim, a pessoa está ali.
o tempo todo na sua cabeça, né? Então, quer dizer, dá margem a várias leituras. Muito bem. Né? Vamos ver quem. Muito bem. Gente, mais alguém? Professor, eu gostaria de conversar um pouco com a Lúcia em relação ao estilo, que eu acho interessantíssimo o estilo dela, normalmente em relação a uma poesia chamada Precaução, a maneira como ela trabalha a palavra e o faz assim, vamos dizer assim, entrando mesmo no signo, no seu significado, e trabalhando até, vamos dizer, dois significados dentro de um signo. Por exemplo, na poesia que ela diz ave não Eva. É interessante, né, quando ela pega as letras, na verdade, os fonemas, para mudar, para substanciar o significado daquilo que ela quer dizer na sua poesia. Da mesma forma que, por exemplo, a poesia com precaução. Se me permitissem, por exemplo, ela diz: avisa aos navegantes, acenda a coisa, mas não me fume, trague, mas não me leve. Veja o jogo, né? Do trague e do levar. Traga coisas de seiva, sapos, de brejo vestidos de seda pura, mas não me conte histórias da carochinha, acordes de violinos, né? Sim. Manhãs e acordadas de vício. Eu estou sem óculos, vícios. Manhãs acordadas de vício. De vícios, antes de velejar sobre as águas do Tejo, acendo lenhas no precipício. Veja que interessante como ela trabalha o signo, né? Fazendo a transmutação de fonemas, da mesma forma que ela o faz em Ave não Eva, que ela diz: o que sou de poeta, hoje me basta, para emergir do barco que tramou Deus. Já não trama tremam seduzir serpentes. Então, Lúcia, o que eu te pergunto, dentro dessa propriedade que tu tens de trabalhar com o signo linguístico, e que ainda há pouco tu falavas da questão da forma e do conteúdo, que é preciso você se preocupar com a forma e do conteúdo. Sim. De que forma tu te abasteces para trabalhar poesias de tamanho significado? Olha, como eu falei, alguém perguntou assim, da questão né, da inspiração e tudo mais. Primeiro, acho que tem que ter, né, assim, a leitura é muito importante, né? Assim, você lê outros poetas, lê poetas dos mais variados estilos, né? Claro que também, assim, eu também tenho uma coisa dificilmente eu leio um poeta que eu não gosto só por uma questão de informação, né? Assim, geralmente eu leio aqueles que principalmente hoje, acho que não sei se o tempo com a idade a gente vai ficando, se tem a ver com isso, mas eu procuro ler poemas que sejam prazerosos, né? Então tem, lógico, né, assim, a leitura que é super importante para quem escreve, para quem quer escrever, mas tem também que eu acho que é muito importante também a observação, né? Assim como os atores, né, assim, são muito observadores do mundo, estão atentos, né, assim, eu acho que quem escreve, né, assim, não só os poetas, mas quem escreve de uma maneira geral, tem um olhar, né, assim, um olhar diferente, um olhar mais sensível para tudo, né? Você sai na rua, eu saio na rua para passear com a minha cachorrinha, eu tô atenta ao que está acontecendo ao meu redor, né? Então acho que é isso, né? Assim, além da leitura,
do conhecimento, tem também esse olhar tem alguma coisa também que é difícil para mim explicar, porque assim, às vezes também agora relendo esses poemas que eu escrevi há muitos anos, né? Assim, e às vezes eu mesma fico me perguntando assim, de onde eu tirei isso? Entende? Porque às vezes é como eu falei, assim, eu sou mesmo, desculpem bater nessa tecla, mas tem uma coisa mesmo de intuição, assim, claro que não é só isso, né? Assim, como você falou, assim, tem um trabalho né, tem esse jogo de palavras, que é uma coisa que eu uso bastante, mas acho que é isso, assim, é um olhar sensível sobre o mundo, né? Eu espero ter respondido a Não pergunta. respondeu sim, bem respondido, por sinal. O que é engraçado é que eu tenho um conto chamado Eva, que eu exatamente trabalho também em cima dessa questão do signo, né? Desse Sim. significado que, por coincidência, tu fizeste na poesia de uma maneira bem sintética e bonita, entendeste? Quer dizer, a mesma palavra Eva, que eu levei também para a Sim, questão da ave, eu é, fiz num conto, quer dizer, numa prosa. E tu, sim, com poucas palavras, tu fizeste a mesma coisa de uma forma muito interessante. Isso me chamou a atenção, entendeste? Então, eu quero sim, te obrigada, parabenizar pela tua poesia, realmente uma poesia muito bonita, né? E muito que obrigada. a questão é que realmente é difícil você ser poeta sem ter essa liberdade, né? Essa intimidade com a palavra, e a gente vê que tu tens, né? Então, eu fico muito satisfeita de estar aqui e ter aproveitado demais esse contato, principalmente com a tua poesia, viu? Muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço. Muito bem. Linda. Eita, vamos longe. Estavam falando de texto e mais texto importante que você tem, e eu queria muito que você falasse sobre um presente que nós conversamos na semana passada, que é o poema Punk. Ele é maravilhoso. Eu queria que você me dissesse se tem alguma... Foi feito em algum momento específico, isso tem algum significado específico. Inclusive, gente, esse poema Punk, ele está no... Claro, em outros locais, mas ele está no no blog do frontal nosso... fantasma. no Desculpa. o blog do nosso inesquecível amigo Carvalho Júnior, que ele tinha. Ah, sim, Lá na página ele tem 4 poemas, né, que ele escolheu, que ele publicou, ele fez isso antes, obviamente. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse poema, Pan. Ele é maravilhoso. Bom, eu vou ler o poema, né, para quem não conhece. Punk, fuck it. A vida não é um fake book, comercial de margarina, pose e look. Mesmo fina, a dita dura da felicidade só entra com vaselina. Bom, obviamente eu fiz num momento meio de revolta, né, assim, que eu falo fake book, né, das redes sociais que eu utilizo, mas que às vezes, né, todo mundo acho que cansa um pouco, né, assim, e essa ditadura da felicidade, né, de muita gente que mostra que está sempre feliz, ou parece que não, né, que é um comercial de margarina, parece que ninguém tem problema, parece que está tudo muito bem. Claro que a gente não vai também usar as redes sociais, né, como um muro de lamentações, mas tem como é que eu vou dizer? O mundo não é isso, né? A vida não é isso, e principalmente nesse momento agora, claro, o livro não, já tem, esse poema já tem alguns anos, mas eu digo, especialmente no momento que a gente está vivendo, eu acho inconcebível alguém, né, estar 100% de bem com a vida, ou feliz, porque acho que seria também muito egoísmo, muito egocentrismo, né? E
enfim, porque é um momento de caos, né, e tudo mais. Mas voltando ao poema, quer dizer assim, a vida, né, em qualquer momento, em qualquer tempo, né, assim, a vida não é esse comercial de margarina, né? Então, esses poemas são feitos, sim, em momentos de um pouco de indignação com isso, assim, com a indiferença também de algumas pessoas diante de questões sociais, né, assim, né, que isso também sempre foi uma coisa muito séria para mim, tanto que o primeiro curso que eu comecei, né, eu não terminei nenhum, mas o primeiro curso que eu comecei na faculdade foi serviço social, né, porque eu tinha, ainda tenho, mas tinha era um desejo de fazer alguma coisa, achava que através daquilo eu poderia mudar o mundo, e eu, sei lá, depois eu vi que não era bem assim, né? Assim, que as coisas não são tão simples assim, mas é uma coisa que me afeta muito, né? Assim, são questões que me afetam de verdade, assim, né? Sem demagogia nenhuma. É isso. E ele também é um texto muito atual, né? Muito, muito atual. Tudo que está hoje em dia. O texto, acho que ele é de 2016, né, do livro. E não, parece que não mudou muita coisa de lá para cá. Ou seja, são mudou para pior, né? Então. E aí é uma coisa muito mais que a poesia tem isso. Ou seja, algum tempo atrás, você leva lá para ver conhecido das contas, é a mesma coisa. A única diferença, obviamente, que não tinha a internet com essa velocidade toda que a gente tem. Existia também da vida, mas enfim, e é muito atual, eu adoro esse texto. Obrigada. Muito bom, realmente, perfeito. Eu também gosto muito deste poema Mergulho. Tá? E... Primeiro livro. O Quase Azul. Pode falar. Não, sei que você ia ler. Né? Sei que fosse ler, mas se lendo fica melhor. Deixa eu ver. Eu não sei. Mergulho. Eu vi que alguém falou sobre esse poema. Aqui, achei. Meu amor é imenso e fundo e belo, feito esse mar teimoso que se arrebenta nas pedras, e não há ponte que o atravesse. Eu lembro exatamente, é engraçado, esse poema tem muitos anos, né? É do primeiro livro, do Quase Azul Quanto Blue, mas eu lembro exatamente que eu estava realmente na beira-mar, né? Assim, triste por conta desse amor, né? Para variar, e olhando, né? Assim, o mar batendo nas pedras, né? Assim, e veio, assim, veio esse poeminha. E não há ponte que o atravesse, porque, né, não chegou ao outro. É verdade. É um poema bem conciso, mas de uma grandiosidade imensa, né? E toca muito o leitor. Muito impressionante esse poema. E é um tipo de poema também que poderá ser lido em 2090 e não vai passar nunca, né? Eu estou tentando ler, mas eu não consigo, porque aparece e aí não dá tempo de eu ler. Não, é o seguinte, né? É uma experiência, a Kerlin, é uma experiência incrível ouvir da própria autora poemas tão maravilhosos e compartilhar esse processo de escrita literária, né? Que bacana. O que é uma coisa interessante, né? Que não só ler, mas ao mesmo tempo ouvir e entender esse processo de construção, como aconteceu isso, né? Eu, sinceramente, imaginava que esse poema tinha, então, sido feito, né,
num local totalmente diferente aqui de São Luís, né? Sério. Eu sempre imagino que os poemas que têm uma certa paisagem, o sujeito muitas vezes está em casa de madrugada, com ele e o papel. Ele e o Nem papel. sempre, nem sempre. Agora, sim, essa questão que você falou da leitura, também eu gosto muito, eu fiz assim, o curso de teatro nos anos 90 com, não sei se vocês conhecem, o ator e diretor Leo Ribeiro, e a partir daí eu comecei a usar isso, assim, eu nunca, assim, não me considero atriz porque, eu digo, no sentido de, como atriz eu fiz, a gente fez uma peça, né, o grupo de teatro, mas eu usei isso para dar voz à poesia, né? Assim, depois do curso de teatro, eu fiz várias performances, eu não gosto muito dessa palavra, mas eram performances poéticas, né, que sim, e que geralmente eu fazia junto com uma outra pessoa, porque eu achava chato eu ficar sozinha no palco, então eu dividia geralmente ou com um ator, ou com um outro poeta, ou com um músico, né, assim, então durante muito tempo eu fiz esse trabalho, sim, e que é uma coisa também que foi bastante prazerosa. E hoje em dia eu gosto muito de ler não só os meus poemas, mas assim, hoje em dia até gosto mais de ler poemas de outros autores. Aqui da Lio Ribeiro foi meu professor, alguém falou. Às vezes eu gosto até de ler mais, faço vídeos que eu posto no Instagram, de outros autores, de outros poetas, né, assim, e que é uma forma também de divulgar. Às vezes são poetas que não se, como é que eu vou dizer? Dar um exemplo aqui, o poeta Eduardo Júlio Canavieira, que é um poeta mais ou menos, um pouquinho mais novo, mas é mais ou menos da minha geração, e que ele não divulga muito o próprio trabalho, né? Assim, então eu acho legal, né, assim, poxa, assim, eu falo um poema dessa pessoa e várias pessoas que não conheciam passam a conhecer, né? Sim. Então eu gosto muito disso, sim, desse trabalho com leitura de poemas. Muito bem, Lúcia, vários alunos, quando eu estou falando sobre alguns poetas contemporâneos, eles gostam de ler, de ouvir um poema bem conciso se chama Fio Terra. Né? Alguém falou aí. Gente, agora o problema é que não tem como é que chama? O índice, então eu não. Mas já já eu acho ele aqui. Eu tenho ele aqui. Tem ele aí? Se quiser, Tenho, pode ler. tenho ele aqui. Mas você precisa ler aí, que é muito melhor, tá? Deixa eu ver. Fio Terra. Gente, cadê? Achei. Você diz que poesia não dá ibope, pois meta seu dedo sem tato na tomada da palavra para ver se ela não dá choque. Certamente alguém falou alguma coisa sobre isso, sobre poesia não, né? Tipo, poesia não dá ibope, poesia não, ninguém faz sucesso com poesia, coisas do gênero, né? Realmente a gente não, bom, acho que os poetas não têm essa pretensão, né, de fazer sucesso, porque, como você mesmo falou, como outras pessoas já falaram, né, quer dizer, uma coisa mais restrita, né? Sim. Lógico também que a gente,
gostaria de que mais pessoas lessem, não por vaidade ou por reconhecimento pessoal mesmo, mas por uma questão de divulgar mesmo, né, a poesia de uma maneira geral, né? Mas é isso, o mundo que a gente vive é um mundo sem muita poesia, né? Assim. Muito bem. Então, Lúcia Santos, a gente agradece imensamente a sua participação aqui nesta noite maravilhosa de quinta-feira, né? Essa ideia de quinta-feira foi a ideia do Neres, né? Porque a gente poderia se encontrar em outros dias, mas ele se lembrou que a Academia Brasileira de Letras se reúne às quintas-feiras, né? A Academia de Lisboa às quintas-feiras, né? A francesa às quintas. Então, o melhor dia para se falar de poesia é a quinta-feira. Então, e hoje a gente recebeu um grande presente, que foi a sua presença aqui para a gente poder debater, beber diretamente na fonte, né, essas palavras extremamente belas, algumas com uma metáfora incrível. Né? Eu não sei, eu saio daqui com uma impressão, né? E mesmo que você me diga que eu estou errado, eu não vou aceitar. Que o Zé Cabaleiro bebeu muito na sua fonte, tá? Como é? O Zé Cabaleiro que bebeu na sua fonte. E não o contrário, né? Então saio com essa impressão daqui hoje, tá? Porque esse trabalho, né, com essa palavra, essa colocação, né, certamente você foi alguém, uma luz, né, para o Zé Cabaleiro, né? Eu tenho essa impressão. Por mais que me digam que eu estou errado, eu vou sempre acreditar nisso. E aí, Lúcia, a gente gostaria, então, de você fazer as suas palavras finais e respondendo também essa pergunta, tá? Qual a perspectiva em relação a trabalhos de poesia? O que você pretende daqui para frente? Como vai ser a Lúcia Santos nesse momento agora tão terrível para nós, né? E o que a gente deve esperar da sua produção aí nos próximos 10 anos, tá? Se eu estiver vivo. Vamos sobreviver. Em primeiro lugar, queria agradecer as tuas palavras, né? Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Né? E o que esperar? Bom, como eu falei, assim, eu tenho muita coisa inédita, assim, eu ando um pouco desanimada, não me perguntem por quê, se é por causa do momento que a gente está vivendo, ou se por questões mesmo pessoais. Eu digo desanimada no sentido de publicar, né, assim, de mostrar os meus inéditos, né? Assim, tem material, como eu disse, tem material bastante para poesia, para publicar um livro de poesia. Escrevo crônicas também, é uma coisa que eu gosto muito, que eu nunca publiquei, mas é uma linguagem também que me agrada muito. Tenho histórias infantis, né? Assim, material não falta. Embora eu não esteja escrevendo no momento ou há bastante tempo, mas assim tem bastante material, né? Assim, se surgir a oportunidade ou se eu tiver vontade de publicar, tem bastante material para isso. Mas assim, no momento eu estou mais quietinha, assim, mais na minha. Né? Vamos ver se, de repente se uma editora se interessa, né? Pode ser que isso me dê um estímulo. Né?
Mas eu nunca fui muito assim de ir atrás, né? Assim, as coisas sempre aconteceram meio. Eu acho até, não sei se é uma questão de sorte também, né? Senão só não estou subestimando o meu talento, o meu trabalho, mas eu acho que tem também isso assim de as pessoas virem até mim, né? Assim, o Batom Vermelho foi o concurso, ganhei o concurso, né? O livro foi publicado. Então, assim, participo de muitas coletâneas, inclusive em breve está saindo uma do poeta Rubens Jardim, de São Paulo, né, que é um compêndio com muitas poetas brasileiras, né? E então é isso, né? Assim, as pessoas vão surgindo e me convidam, eu participo, né? Então é por aí. Muito bem, obrigado. Chamaria a Linda Barros para fazer o encerramento, então, desta noite maravilhosa, né? Pois a gente agradece demais, demais a nossa querida Lúcia Santos. Deixar que as pessoas agora conheçam um pouco mais, sabem um pouco mais quem é, né? A gente falou um pouco dela no encontro passado, mas hoje, estando com ela aqui, é completamente diferente, de estar de frente com o autor. Gente, quem diria isso algum tempo atrás? Sim. Algum tempo atrás, né, de a gente ter essa oportunidade que a gente tem agora, né, infelizmente, né, por conta desse mundo doido que a gente está agora, mas aí dar essas oportunidades para a gente estar de frente com as pessoas, com os escritores e todos os maranhenses, que é o propósito do nosso grupo, para as meninas que estão chegando hoje, é só de autores e autoras maranhenses, escritores e escritoras maranhenses. E a gente quer agradecer demais o seu tempinho que você tirou para vir, mostrar um pouco mais do seu trabalho, os nossos jovens que estão aqui também, estudantes, futuros professores, quem sabe futuros escritores também, que se inspirem um pouco e que produzam. E aí eu queria terminar também, como eu comecei com um texto, fiquei tímida, eu queria terminar com um poema, com um texto que eu acho ele lindo, é um dos meus preferidos. E como eu conversei em outro momento, ele mostra como se eu posso dizer isso, de repente posso estar enganado ou não, mas de afirmar categoricamente que é como se fossem os dois lados de Lúcia Santos, porque ela demonstra, eu tenho certeza que ela é também isso, uma mulher forte, corajosa, né, que mete a cara mesmo, fala mesmo, escreve mesmo, publica e tudo mais, mas que, apesar de tudo, ela é uma mulher delicada, como a maioria das mulheres, embora a gente saiba que isso às vezes é só uma fachada, né, porque a gente aguenta muita coisa, a gente aguenta o tranco mesmo de verdade. Esses meninos que estão aí vão parir para você saber que é bom para tosse, né? E aí eu queria ler um texto, ler um poema muito delicado, que é um dos meus preferidos. Cuidado, frágil. Me trate como eu mereço. Me parte sem que eu peça. Me apague para que eu cresça. Me guarde louça para que eu não quebre. Lúcia Santos. É um texto lindo. Obrigada de coração para os nossos companheiros aqui. Obrigada, Mega. Obrigada, Vandinha. Obrigada, Luísa. Obrigada a todos os meninos que estão aqui do grupo. Obrigada por compartilhar. É isso. Muito obrigado mesmo. Eu vou só encerrar aqui a gravação. Eu agradeço a todos vocês, agradeço o convite, agradeço as pessoas que assistiram, que participaram. Foi uma alegria muito grande estar aqui, né? Mostrando que a gente também nós somos pessoas comuns. Muito Verdade. bem.